Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Caros irmãos e irmãs, essa passagem, essa parábola que Lucas nos traz aqui, o autor do Evangelho de Lucas, é uma parábola muito conhecida, uma parábola que já estudamos em alguns momentos. É um texto muito rico, um texto com muitas nuances, um texto com muitos ensinamentos, apesar de ser uma parábola curta. Mas, ao mesmo tempo, é um texto muito perigoso. Por que é um texto muito perigoso? E quando nós lemos, a primeira tendência nossa mentalmente é pensar assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse fariseu. Então a gente vê um fariseu ali e já olha e diz: ainda bem que eu não sou como esse fariseu. Eu fico orando, e dizendo que eu não sou como o outro irmão. Então, quando nós temos essa tendência, de falar isso ou de pensar isso, é justamente aí que nós estamos entrando nesse problema, nesse erro que esse nosso querido irmão fariseu aqui está entrando. Então, é interessante notarmos na redação desse texto, irmãos, que essa perícope, ou seja, essa parte do Evangelho, esse trecho, ele começa com um comentário do próprio autor do Evangelho. Veja que Jesus não começa a parábola falando assim: esta parábola é sobre isso. Mas quando o evangelista registra essa parábola no seu texto, ele faz questão de dizer: olha, Jesus propôs essa parábola justamente para, vamos dizer assim, expor aqueles que confiam em si mesmos por serem muito justos e desprezam os outros. Este é o centro da questão: e desprezam os outros. Então, quando Jesus propõe essa parábola, essa parábola, ela busca fazer um contraste entre 2 personagens, e esses 2 personagens, eles fazem parte de 2 grupos de pessoas daquela época, da época de Jesus e da época do autor, que eram grupos, vamos dizer assim, influentes. Os fariseus, que eram um partido dentro do judaísmo, e os publicanos, que eram, assim, a grosso modo, funcionários públicos. A grosso modo eram funcionários públicos, no sentido de que eles trabalhavam para o governo imperial, para o governo de ocupação. Então, geralmente eram cobradores de impostos, na sua maior parte, ou então eram escribas que registravam algum tipo de recenseamento, por exemplo. Então, eram pessoas que estavam a serviço do Império Romano. Então, os publicanos, eles não eram bem vistos pela comunidade, porque eles eram colaboradores do regime de ocupação, certo? E quando os fariseus não, os fariseus, eles eram um grupo bem visto pela sociedade, porque eles eram judeus muito piedosos. É claro que quando nós lemos os textos do Evangelho, nós não nos simpatizamos com os fariseus, ponto. A gente sempre, inclusive, tem uma expressão, um adjetivo que a gente usa, que é a pessoa ser farisaica. Farisaica é a pessoa ser hipócrita, está sendo fariseu, está sendo hipócrita. Bem, nós temos que entender, irmãos, aqui o cenário, o fundo histórico da questão. Os fariseus, eles eram realmente muito influentes naquela sociedade. Mas os fariseus em si não eram ruins, não era que eram ruins. É porque eu sei, quando a gente lê o Evangelho, a gente não gosta deles. E à medida que você vai lendo os Evangelhos, ao longo do tempo, você vai ficando ainda pior com eles. Lá em Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito, foi antes de Mateus, os fariseus começam ali, vigiando Jesus, a pregação, vamos dizer assim, a pregação pública dele, colocando em teste Jesus, etc. E quando nós lemos isso, a gente fica muito chateado com os fariseus.
Como é que esse pessoal, Jesus está lá pregando, curando, e a pessoa chega e começa a questionar? Mas nós estamos olhando isso como cristãos, 2000 anos depois do negócio. Quem estava na época não via assim. Você lá é uma pessoa dedicada à sua religião, dedicada ao judaísmo, dedicada ao estudo, dedicada ao ensino. De repente chega lá um pregador, como outros pregadores da época que tinham aparecido, né? Nós temos pregadores famosos da época que tinham uma questão assim, também de pregar o evangelho como itinerante, ou, desculpe, não o evangelho, trazer alguma mensagem, de forma itinerante. E aquele pregador, então, começou a questionar todo o sistema deles, então eles não passavam. Mas à medida que você vai vendo os evangelhos mais posteriores, Mateus, Lucas e João, piora. Lucas registra os fariseus sempre de uma forma pouco amigável, né? Por exemplo, em Lucas 16,14 nós temos assim, os fariseus, que Jesus faz uma pregação sobre o dinheiro, ele diz sobre a questão do amor ao dinheiro, ele diz que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, e então registra aqui o autor sagrado, em Lucas 16, versículo 14, assim, os fariseus, amigos do dinheiro, eu já põe esse adjetivo, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhes disse, vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Então veja que Lucas registra essa passagem com pouca simpatia contra os fariseus. Se você vai em João, aí desanda. Aí João vai registrar lá, vós sois filhos do diabo, o diabo é vosso pai, porque o diabo é homicida. Aí já vira de filho do diabo. Mas isso é normal, isso acontece com Judas também. Se você pegar Judas em Marcos, Judas Iscariotes em Mateus, Judas Iscariotes em Lucas, e quando chega em João, o Judas Iscariotes está deformado. Em João que registra, na última ceia o diabo entrou no coração de Judas. Os outros não falam isso, né? Os outros falam que Judas traiu. Mas por que tinha essa tensão, irmão? Justamente porque na época do escrito do Evangelho aqui, e também na época de Jesus, né? Esse Evangelho é escrito ali no final do século I, né? Por volta do ano 80, 90, os fariseus, esse grupo de fariseus, eles eram tanto alvo da pregação do Evangelho, quanto opositores ao Evangelho. Muitos fariseus tinham se convertido ao Evangelho e tornado-se cristãos. O próprio Paulo é alguém que tem uma origem, né, do grupo dos fariseus, como é afirmado nas Escrituras. Mas ele mesmo vai então entrar para o Evangelho, vai ser alcançado por Jesus. Os publicanos também é um grupo que é alcançado pelo Evangelho. Mas aí nós temos que entender que os publicanos, eles representavam o que na época de Jesus? Representavam aqueles que estavam alinhados com os romanos. E na época em que Lucas escreve o seu Evangelho, né, ele está escrevendo num momento onde os romanos, ou os gentios, ou aqueles ligados ao império, os de fala grega, os de fala latina, estavam sendo alcançados pelo Evangelho. Então, possivelmente até a maioria da igreja nesse momento já era de gentios. Você vai observar isso em Atos dos Apóstolos, você vai observar isso nas cartas. E Lucas, ele é alguém muito influenciado por Paulo, tanto que Atos dos Apóstolos vem colocar Lucas dentro do ministério paulino, e o próprio Paulo vai citar Lucas em algumas cartas, a dizer Lucas, médico, né, meu colaborador, cooperador. Então Lucas é alguém muito ligado ao ministério de Paulo. E Paulo, vamos entender que Paulo é um grande missionário, né, foi o maior missionário daquele início da igreja, justamente no mundo gentílico. Por que eu estou colocando todo esse histórico, todo esse fundo histórico, irmãos? Porque é importante para entendermos por que Jesus coloca aqui, nessa narrativa, esses dois personagens. Um personagem muito arraigado à tradição judaica e um personagem que já estava ali mais alinhado com os romanos, um publicano, um judeu aliado aos romanos. E Lucas quer mostrar então para aqueles que vão ouvir o seu Evangelho, vamos entender que o Evangelho da época era ouvido, não era lido, porque tinha poucas cópias e as pessoas não sabiam ler, ao contrário de hoje. Então, quando as pessoas ouviam o Evangelho de Lucas, eles iam entender que não era o fato de ser um fariseu, ou não era o fato de ser um publicano,
que era definitivo para ser alcançado pela graça de Deus, mas sim o fato de o seu coração, a sua postura, a sua forma de se aproximar de Deus é uma forma que permite, né, no sentido de estar aberto, porque Deus também ele não precisa da nossa licença para entrar no nosso coração, assim como não precisou da licença de Paulo, assim como não precisou da licença de outros apóstolos. Quando ele quer entrar, ele entra, certo? Eis que está à porta e bate, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, mas de vez em quando Jesus é meio suave. Ele já chega logo com um pé de carneiro, logo derrubando a porta e entrando, porque ele é Deus e ele tem o domínio sobre tudo, amém? Então, muitos de nós fomos alcançados dessa forma. Pois bem, então, por que era importante isso? Porque justamente os autores, o autor de Lucas, ele quer mostrar para os seus leitores que o que importa não é o seu background, importa é se o seu coração é um coração que se coloca perante Deus de uma forma aberta. Pois bem, e o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui que esses dois, Jesus traz esses dois personagens para o mesmo lugar, ou seja, os dois estão na mesma situação. Os dois foram ao templo orar. Então são duas pessoas religiosas, são duas pessoas que creem em Deus. O fariseu mais ainda, porque além de ele ser alguém dedicado, vamos dizer assim, a sua religião, ele era alguém que não era um publicano, ou seja, ele não trabalhava para os romanos. O publicano trabalhava. Mas aqui o que nós temos, irmãos, é que justamente Jesus colocar esses dois personagens do Evangelho de Lucas também é um reflexo daquilo que a própria pregação de Paulo já dizia. E como eu disse, Lucas é alguém que é discipulado, né, por Paulo. Quando Paulo diz ali na sua carta aos Romanos, né, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto o fariseu quanto o publicano precisam da graça de Deus, porque eles carecem disso, né? Mais à frente, Paulo vai dizer ali em Romanos 3, 22, vamos dizer, a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos que creem, porque não há distinção. Então veja, essa passagem aqui é justamente uma passagem que mostra que não é o fato da pessoa pertencer a este ou aquele movimento dentro do mundo religioso que vai fazer ele ser ou não justificado por Deus, mas a sua posição perante Deus. Porque lembremos que logo no início Lucas vai dizer, essa parábola é sobre aqueles que confiam em si mesmos e se consideram justos. Este é o centro da questão. Então veja, irmãos, quando Paulo vem nos falar, somente na carta de Romanos e outras cartas, sobre essa carência do homem de Deus, é justamente nessa parábola que nós podemos observar isso. São pessoas que vão ao encontro de Deus, no sentido que vão ao templo. E as pessoas oram para Deus. E as pessoas precisam então de Deus. Só que um deles, o fariseu, ele tem plena convicção de que ele está de bem com Deus. Ele está de bem. Ele é uma pessoa que jejua 2 vezes por semana. Ele não é uma pessoa adúltera. Ele é uma pessoa fiel à sua esposa. Ele é uma pessoa que dá os seus dízimos, né? Ele é um cidadão de bem, vamos dizer assim, como diz hoje em dia, né? Um cidadão de bem. Então ele é alguém que fala, não, eu estou muito bem, e realmente ele cumpria bem a lei. Só que o que pegava ali era o fato dele falar assim, olha, ainda bem que eu não sou como aquele publicano ali. Mas Senhor, graças a Deus, escapei dessa. É justamente essa questão, irmãos, do orgulho espiritual, essa questão do orgulho da minha situação de salvo, que é uma grande armadilha para todos nós. Veja que quando Paulo vem colocar nas suas cartas que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o que ele quer dizer ali é o seguinte, que não é o fato de você ser judeu, você ser publicano, ou você ser gentio, ou você ser de outra nacionalidade, que Deus vai ou não te escolher, mas que Deus abriu uma possibilidade a todos em Cristo, e é justamente pela fé em Cristo que nós somos então atraídos, para que nós possamos então receber essa graça. Quando nós lemos ali na carta de Romanos sobre essa questão da situação do homem decaído, nós temos ali em Romanos 3, de 10 a 18, uma série, uma lista, né? Paulo ele vai fazer um exercício que era muito próprio dos sábios judeus, mas também um exercício que nós usamos ainda em nossas pregações, que é você pegar várias partes de vários livros diferentes, várias
fontes diferentes, e você combinar essas partes para você entregar uma mensagem. Então Paulo vai falar lá que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram, garganta dele é sepulcro aberto. Ele começa a listar, jogar em nossa cara todo o nosso lado, vamos dizer assim, obscuro, né? Não há temor. Então quando a gente olha isso aqui em Romanos 3, a gente já imagina assim, não, Paulo está realmente dizendo que o homem é uma desgraça só, quer dizer, o homem não tem nada de bom nele, o homem é uma pessoa totalmente depravada, etc. e tal. Mas eu ousaria dizer que Paulo, quando descreve isso em Romanos, ele não está preocupado em descrever aqui o homem como alguém assim, totalmente depravado. E quando eu falo totalmente depravado, entenda que eu não estou falando como depravação no sentido de sensualidade. É porque existe uma doutrina no meio reformado chamada depravação total. Os irmãos devem ter visto já, e alguns são mais adeptos dela. Mas fala que o homem, ele quando caiu em pecado, ele se tornou totalmente depravado, de forma que ele não consegue fazer o bem. O homem não consegue fazer o bem, ele não consegue ser bom, a não ser que ele seja resgatado por Cristo. Eu tendo a entender que Paulo usou aqui o que a gente chama de hipérbole. Ele fez um exagero. Por que ele quis fazer esse exagero? Justamente porque ele queria mostrar para os seus leitores da carta dos Romanos, que eram judeus, gente da diáspora, judeus que viviam no mundo helenista, no mundo grego, de que aquela situação deles serem circuncidados ou não já não era suficiente, porque todos os homens são pecadores, todos são pecadores. Então veja que aqui a questão não é, nem Paulo não quer destacar essa questão de depravação total, ele quer destacar a nossa fragilidade como ser humano, né? E eu poderia até dizer também que a questão dessa depravação total, é claro que eu não vou entrar em nenhum litígio com os irmãos reformados que têm essa convicção. Eu acho que a própria depravação total é uma hipérbole, é um exagero. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, ele é capaz de coisas boas, ele é capaz de atos bons, ele é capaz de atos de amor, mesmo aqueles que não são cristãos. Aliás, infelizmente, hoje em dia, a gente tem que olhar para os cristãos e falar assim, será que boa parte dos cristãos são capazes de atos de amor? E eu vou chegar lá porque eu estou falando isso. Então, o ser humano, ele consegue amar, ele consegue fazer coisas boas, ele consegue, vamos dizer assim, ter uma atitude decente. A questão é que o ser humano precisa de mais. Ele precisa de uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação com Deus, ela vem pelo sacrifício de Cristo. É por isso que o Evangelho, ao alcançar a pessoa, ele causa a transformação. Mesmo a pessoa sendo já uma pessoa que tem uma vida, vamos dizer assim, com muitos atos de bondade, uma pessoa que seja uma pessoa querida, quando ela entra em contato com o Evangelho, ela vai ser confrontada com um lado dela não tão bom, e então Deus vai trabalhar isso nela de forma que ela vai descobrir coisas novas. Ela vai dizer, poxa, eu tinha convicção de que eu estava num caminho bom, mas agora fui apresentado um caminho ainda melhor. É isso que o Evangelho faz. Entende? Não é que as pessoas que não sejam cristãs são todas malvadas, ruins e matam. Não. Tem pessoas excepcionais, né, que não são cristãs. E digam, quando eu estou falando não são cristãs, irmãos, eu estou falando que não são de nenhuma das correntes do cristianismo. Tá? Os irmãos que me conhecem sabem que os cristãos são aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Pode ser um cristão ortodoxo grego, ortodoxo russo, pode ser cristão ortodoxo etíope, cristão ortodoxo cristão romano, cristão evangélico, cristão batista, etc. E tal. São aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. É interessante porque eu até queria coloquei essa nota quando eu estava falando sobre a questão da situação do ser humano. Existe uma afirmação que nós usamos muito nas nossas falas, de que é a questão dos trapos de imundícia, né? Trapos de imundícia. Trapos de imundícia está lá em Isaías 64:6, a única referência, inclusive, a essa questão. E muitas vezes falando assim, irmãos, todas as nossas obras boas, tudo aquilo que a gente faz de bem para alguma pessoa, para Deus, são trapos de imundícia. Por quê? Porque Deus não aceita obras, porque a obra não justifica. Perfeito, obras não justificam. Tá? Só que, irmãos, Isaías 64 não está falando que as nossas obras boas são trapos de imundícia. Não, isso Isaías está falando. Isaías está falando o seguinte, é um diálogo de Deus com o seu povo, é um diálogo pós-exílio, quer dizer, estavam começando a questão da reconstrução de Jerusalém, muito bem abordada hoje pelo irmão Carlos, que é uma outra manhã.
E o povo, os líderes, eles estavam em pecado contra Deus. Era uma sociedade injusta. A Bíblia vem dizer para os seus profetas que os reis estavam roubando o seu povo, que os profetas profetizavam por dinheiro, que os sacerdotes, eles roubavam, que o povo estava sendo explorado, estava sendo roubado pelas suas lideranças, que não havia justiça, que a viúva e que o órfão, eles não tinham amparo mais do templo. Então era uma sociedade que estava totalmente caindo na justiça, e é uma sociedade então que por isso e por outros pecados vai ser levada então para um exílio, vai ser destruída. Então o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: olha, vocês estão numa situação de total injustiça, de total separação da minha justiça. E aí Isaías em profecia vai dizer: sim, Senhor, nós nos tornamos para ti como imundos e como trapo de imundícia. Então veja, não eram as obras deles, as obras boas que eram trapo de imundícia, é porque eles eram pessoas que estavam más, injustas. Eu vou dar um exemplo. Imagine aí, isso acontece muito no nosso país, mas em outros também. Vou imaginar uma pessoa que seja uma pessoa extremamente má, um traficante, um chefe do tráfico. O cara é chefe do tráfico, o cara é miliciano, ele manda matar as pessoas, ele obriga as pessoas a comprar o gás dele, é uma pessoa ruim, tá? Mas, no Natal, ele distribui um monte de cesta básica. No Dia das Crianças, ele distribui um monte de brinquedo. Quando uma família está precisando lá, ele chega: não, dá 100 reais para ela aí, confiando em mim. Ele se torna então o protetor daquela região. Os irmãos sabem que em alguns lugares do país nós temos isso, né? Não só no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil também temos isso. Essas pessoas são pessoas ruins, são pessoas que tiram seu dinheiro da injustiça, são pessoas que matam o outro, são pessoas que não tem muita coisa boa nelas. As obras que eles fazem de bem, de caridade, fazem bem para aqueles que o recebem, mas essas obras são trapos de imundícia, está entendendo? Porque eles são pessoas injustas. Mas quando a igreja faz suas obras, quando um cristão faz suas obras, faz tudo, isso não é trapo de imundícia. Eu não estou dizendo aqui que você consegue, vou comprar a minha graça de Deus por obra. Não é isso. Vamos entender aqui como nasce o movimento reformado, né? Lá com Lutero, Alemanha, etc. Nasce quando a Igreja Católica tinha transformado a questão das obras, a questão da penitência, a questão das romarias, a questão das ofertas, como elementos de salvação. As pessoas praticamente vendiam o que tinham para comprar um lugar no céu. Por isso que a Igreja Reformada nasce com essa ojeriza da questão das obras. Porque havia todo um momento histórico de contaminação. Mas hoje nós estamos vivendo um outro momento histórico, uma outra realidade em Cristo. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: ninguém compra lugar no céu por obras, isso é óbvio. Mas que as nossas boas ações, as nossas obras, nossas caridades, nosso amor com o próximo, são sim valiosos para Deus. Quando você vai em Apocalipse, ele diz assim, que os santos estão subindo para os céus e fala assim: e as suas boas obras acompanham. E o próprio Paulo diz que nós fomos resgatados em Cristo para fazermos as boas obras que Ele colocou perante nós. Quer dizer, tem todo um conjunto de coisas boas, de boas ações que Deus vai nos propor caminhando com Ele. E essas obras não são trapos de imundícia. Por quê? Porque são obras que nós fazemos não para ganhar o favor de Deus, mas como um reconhecimento da nossa situação de santos. Amém? Então isso eu queria falar. Mas eu sei que nós vamos ouvir outra pregação, outro momento, outro local. Nossas obras são trapos de imundícia. Sem problema. Se quiserem votar em mim, votem. Se não quiserem votar em mim, não votem. Mas, não, nossas obras não são trapos de imundícia. Isso é outra coisa. Mas assim, o que eu estou dizendo, a questão de Paulo ele fala que tudo aquilo que ele fez, ele operou em nome de Deus, ele considera tudo aquilo como trapo de imundícia. Mas tudo aquilo que ele fez enquanto fariseu, tudo aquilo que ele fez enquanto ele achava que estava protegendo a religião e ele estava perseguindo a igreja. Então naquele momento Paulo era injusto, e por ele ser injusto, as obras dele eram trapo de imundícia. A partir do momento que Paulo se torna um cristão, Paulo é resgatado, as obras de Paulo, e acabamos de ler aqui sobre uma delas, a coleta aos santos, são sim obras preciosas a Deus. Essa é a questão, por isso que a gente sempre se confunde, achando que tudo, mas o que eu estou dizendo é isso: nós somos colocados por Deus para ter esse comportamento
de distribuir coisas boas. Mas o que eu quero voltar aqui, e já voltando essa questão dos elementos da parábola, é que, veja, o fariseu da parábola era um homem piedoso, o fariseu da palavra era um homem religioso, o fariseu da palavra era um homem que tinha uma vida de oração. E como você percebe isso? Ele é um homem que ora em silêncio. Veja, a tradução de Almeida aqui, ela fala assim, orou de si para si. Então dá a impressão que ele está rezando para si mesmo, mas não é. Quando você pega uma tradução mais, vamos dizer assim, mais atualizada, ele vai dizer que ele estava orando em silêncio. Então o fariseu estava orando em silêncio ao Senhor. Por que ele estava orando em silêncio? Ele era um homem de oração, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia conversar com Deus, ele estava em silêncio, ele não precisava se manifestar, ele com Deus, conversando. Como eu disse, o fariseu não era uma pessoa ruim, mas era uma pessoa que estava perdida em sua justiça própria. Já o publicano ele ora de forma diferente. Ele fala. É interessante vermos essa diferença. Parece uma coisa assim, meio sem sentido na palavra, mas nenhuma palavra que está registrada na Bíblia é sem sentido. Quer dizer que um deles já estava convencido, ele não precisava abrir a boca para falar com Deus, ele já tinha um relacionamento com Deus. Mas o outro não. O outro sabia que ele estava longe de Deus, na convicção dele. Por quê? Porque ele era um publicano. Ele era alguém que era desprezado pelos seus irmãos. Ele era alguém que cobrava imposto das pessoas. E quando eu estou falando de cobrando imposto, irmãos, eu não estou falando aqui de um irmão que é auditor fiscal. Tá? Eu estou falando de pessoas que iam ali com os romanos, na beira do lago da Galileia, para pegar o trocado ali que o pescador pegava. Eu estou falando de pessoas que iam com romanos na casa de uma pessoa do campo, pegar ali a última ovelha daquela pessoa. Ou muitas vezes pegar um filho ou uma filha como escravo. É uma pessoa que está do lado das autoridades, que era um governo de ocupação, uma ditadura de ocupação. Então esse homem era um homem que estava em pecado. E ele estava em pecado. Por que ele estava em pecado? Porque ele tinha um comportamento, ele tinha uma vida que levava a isso. Porque ele estava junto com o governo de ocupação. Mas ele tem consciência disso. Ele fala, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Então essa é a questão da diferença em um outro. E por que esse homem então fala a Deus? E ele diz, Senhor, seja um propício. Ou algumas traduções vão falar, Senhor, tem piedade de mim. Eu sou pecador. A minha situação é essa. Eu cobro imposto dos meus irmãos. Esse imposto é para manter esse governo que está nos mantendo aqui oprimidos. Esse imposto é para pagar aquele soldado que fica andando ali na muralha do templo e gritando com meus irmãos e brincando com eles. Esse imposto é para pagar aquele soldado que vai pegar o meu irmão e vai crucificar o meu irmão. Porque Jesus, não foi só Jesus que foi crucificado naquele dia. A crucificação era comum. Tanto que onde Jesus foi crucificado é chamado o quê? Calvário, Monte da Caveira. Por quê? Pela quantidade de caveiras, pela quantidade de ossos que tinham ali. Que os crucificados eram deixados para morrer e apodrecer nas cruzes, como exemplo. Mas veja que esse homem, ele fala, ele faz uma oração de forma audível. E é justamente isso que traz a ele essa noção ou essa vontade de ser resgatado por Deus. Ele está pedindo socorro para Deus. Ele está abrindo a sua boca para Deus. E aí nós também podemos lembrar, por exemplo, quando Paulo diz em Romanos 10, 12 a 13, citando o profeta Joel, 2,32, quando ele diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o centro da questão do publicano. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse publicano, ele está invocando o nome do Senhor. Ele está dizendo, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E ainda mais, quando ele sair daquele tempo, irmãos, ele vai voltar para a mesma situação que ele estava. Ele vai voltar para de trás da mesa de coleta. Ele vai voltar para a sua posição como funcionário do império. A passagem não diz que aquele publicano deixou sua vida de publicano. A passagem diz que aquele publicano saiu daquele tempo justificado. E é interessante porque aqui Jesus está atacando, está ilustrando justamente essa questão de como muitas vezes a nossa proximidade com Deus pode gerar em nós um orgulho que acaba nos afastando de Deus. Veja, quando eu digo proximidade com Deus, não estou dizendo que você está numa intimidade espiritual com Deus. Se você estiver, você não vai cair nesse orgulho, porque Deus vai revelar suas entranhas. Mas eu digo das pessoas que confiam na religião.
confiam na religião. Vocês sabem que é algo que eu estou aqui, dia 4/4 deste ano, eu completei 18 anos de batismo. 18 anos que eu fui batizado nas águas, lá na Igreja Assembleia de Deus de Sobradinho, né, pelo pastor Márcio. E essa minha caminhada dentro da fé cristã evangélica é uma caminhada de descobrir coisas novas todos os dias. É interessante isso. A cada ano são coisas novas, né? Eu muito comento com meus amigos e falo, olha, se eu pegasse gravações de pregações minhas de 5, 6, 7, 10 anos atrás, eu ouviria e diria assim, eu não concordo com nada que eu estou falando. Porque você vai descobrindo coisas novas. Você vai aprendendo, você vai estudando. O que eu tenho percebido no meio da igreja é algo curioso. Principalmente quando eu entrei, né, eu fui chamado por Cristo para a igreja cristã evangélica, eu vim com um sentimento de muita gratidão. Eu lembro disso, um sentimento de muita gratidão. Algumas pessoas têm histórias muito lindas sobre sua conversão, anjos voando para lá e para cá, sarja ardente, etc. Não é o meu caso. O meu caso é um caso que eu fui convertido pela palavra, né? Eu estava acompanhando a Giovana, que era minha namorada na época, numa pregação na Igreja Cristã Evangélica, ali na Asa Norte, e eu estava num momento também delicado da minha vida. Meu pai estava prestes a falecer, ele já tinha uma doença, e aí eu ouvindo a palavra daquele pregador, uma palavra calma, uma palavra sem nenhum tipo de alteração, totalmente bíblica, alguém que era inclusive da Sociedade Bíblica do Brasil, e durante aquela pregação, aquela palavra foi entrando em mim, foi me mexendo ali dentro, de forma que na outra semana eu já falei para a Giovana, vamos para a igreja. Realmente eu ia só no final da igreja, do culto, mas vamos para a igreja. Pois bem, e aí Deus fez um trabalho dentro do meu coração, me fez uma pequena reforma, não nada muito grande, porque levaria muito tempo. E aí eu vim. E eu lembro que era sempre um sentimento de muita gratidão, e eu percebia isso com as pessoas. É como se nós estivéssemos muito gratos de termos sido retirados ali, colocados dentro da Arca de Noé. Pois bem, mas o que eu tenho percebido ao longo dos anos, e isso é um risco que eu também corro como cristão, é que à medida que nós vamos ficando mais, vamos dizer assim, fortes como instituição, a igreja evangélica, nós somos cada vez mais tomados por esse sentimento próximo do fariseu, um sentimento de arrogância espiritual. E eu percebo isso. Veja, é muito comum, e eu ouvia muito isso quando eu me converti, eu ouvia muito isso da minha cunhada, anos antes de eu me converter, uma pessoa que foi criada no Evangelho, de que ela sempre orava pela conversão das pessoas, para que as pessoas pudessem sair daquela vida. Eram pessoas que tinham uma vida perdida, eram pessoas que estavam presas em vício, pessoas que estavam presas em descrenças, e a minha cunhada orava para aquelas pessoas, e muitas daquelas pessoas iam para a igreja, e recebiam Jesus como seu Salvador, e tinham se vida transformada. Isso é muito bonito. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era uma pessoa assim um pouco, não muito fácil de lidar, como ainda sou, mas eu tinha muitos vícios e muita bagunça, hoje, adolescentes encaminhados. E eu lembro que eu ia às vezes na igreja da minha cunhada, minha sobrinha já era de lá, também adolescente, e eu olhava aqueles jovens, né, eu comentei isso muito com o Giovana, jovens muito alegres na porta da igreja, conversando, brincando, e eu falava assim, onde é que esse povo tira alegria? Porque eu não vejo festa, eu não vejo que esse pessoal faz nada. E estão rindo de quê? Estão mostrando desde por quê? Eu percebi aquela turma alegre e eu ficava assim, no fundo eu ficava meio invejoso, entendeu? Eu, poxa, o que tem lá dentro que está acontecendo aqui? Né? Eu ficava um pouco invejoso. Mas eu percebia isso, quer dizer, uma alegria da salvação. Isso é interessante. Mas eu tenho percebido que nós, muitas vezes, estamos caindo nesse erro do fariseu. Por quê? Porque uma coisa, irmãos, é você olhar para o outro, e aí é interessante porque aqui o narrador usa isso, né? Os outros, né? Essa expressão, os outros, como se fosse os de fora. Ele fala, desprezam os outros. Os outros são sempre aquele grupo amorfo, né? Sem identidade, os outros. Os que não são eu, os que não são salvos como eu, os que não são santos como eu, os que não são evangélicos como eu, são sempre os outros, né? E eu me lembrei esses dias de um filme que eu assisti em 2001, não assisti muito bem, não prestei muita atenção, mas o filme chamava-se Os Outros, Os Outros, com a Nicole Kidman. É um filme que tem uma temática um pouco espírita, então tem que ter cuidado ao ver aquele filme, tá? Mas era basicamente isso. Eu vou botar um spoiler aqui, porque quem não assistiu até agora pode assistir, não tem problema. Haviam pessoas mortas e haviam pessoas vivas naquele filme, tá?
E as pessoas que estavam mortas achavam que os outros eram os fantasmas. Era uma casa onde as pessoas moravam e falavam assim: olha, tem uns fantasmas nessa casa, porque a gente escuta uns barulhos aqui, abrindo e fechando porta, deve ser fantasma. E no fim da história eles percebem que os outros eram pessoas vivas, que estavam entrando naquela casa. E aqueles que estavam incomodados eram fantasmas, eram pessoas mortas. Então eu fico pensando se em algum momento não dá para fazer um paralelo aqui. Eu acho que os outros são os mortos, mas às vezes eu posso ser o morto. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós que estamos dentro, vamos dizer assim, do seio cristão, da igreja cristã, nós temos que ter uma imensa gratidão por Deus, por a salvação que Ele realiza em nós. Mas nós temos que ter cuidado, porque dessa gratidão virar orgulho é muito próximo uma linha da outra. De eu olhar para o outro e dizer assim: essa pessoa precisa do Evangelho, eu preciso, de alguma forma, eu preciso alcançar essa pessoa, porque ela está sofrendo muito. Essa pessoa precisa conhecer Jesus. Essa pessoa precisa ser resgatada dessa situação de sofrimento. Isso é algo muito bom, isso é válido, isso é piedoso. Para eu falar assim, aquele outro ali, só Jesus, porque assim, vai para o inferno. Quando eu olho o outro como aquele que não faz parte de mim, e eu posso fazer isso, por exemplo, com outro cristão. Eu posso olhar eu sei que os irmãos vão falar: mas não é assim. Um católico, por exemplo, católico romano, tá? Eles não morrem, eles estão aí há muito tempo, muito mais tempo que nós, inclusive, vivendo a fé. E eu olho para qualquer católico romano, não importa se ele é uma pessoa dedicada à fé, respeitosa comigo, respeitosa com os evangelhos, uma pessoa que tem uma vida de boas obras, uma pessoa que tem uma fé em Cristo inabalável, não importa. Para mim ele é o outro, para mim ele é o perdido, não importa. Quando eu olho para um outro cristão de outra denominação e eu falo: não importa, ele é um perdido. Enquanto ele não vier aqui na minha igreja, levantar a mão, aceitar Jesus, ele é um perdido. Entende? A gente começa a entrar nesse julgamento. E não é esse julgamento que Deus quer que nós façamos. Quando os outros pregadores iam pregar, e quando eles diziam assim: o Senhor resgatou vocês de uma vida repreensível, onde vocês estavam entregues à sua carne, vocês estavam entregues à paixão da sua carne. Ele está falando para pessoas que sofriam disso, pessoas que sofriam realmente, e tem muita gente perto de nós que precisa de Jesus para isso, e então precisa alcançá-lo. Mas eu não posso me colocar na situação de que eu sou, vamos dizer assim, evangélico, eu sou crente, eu faço parte do povo eleito, e quem estiver fora disso, qualquer que seja a desculpa, é um condenado. Não. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós sofremos muito pelas pessoas erradas. É claro que eu tenho um irmão católico, eu queria muito que meu irmão estivesse comigo, para a gente viver a fé junto, para a gente viver o evangelho junto. Mas a pergunta que eu faço é: eu quero porque ele está sofrendo? Eu quero porque ele está num caminho ruim? Ou eu quero porque eu me sinto orgulhoso? E eu quero que as pessoas venham para cá porque aqui que é o lugar certo. E quando a gente fala isso hoje parece um absurdo, mas há 50 anos atrás, estou falando 50 de forma piedosa, se você conversasse com um batista, ele ia falar: olha, esse pessoal da Assembleia de Deus, tudo perdido. Esse pessoal do presbiteriano, tudo perdido. Porque era a visão que tinha naquela época. E assim por diante. Então eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos que Deus nos oriente para que nós tenhamos sim esse desejo de levar o Evangelho, mas um desejo de resgatar as pessoas, por amor às pessoas, e não por amor a mim. Aquele fariseu, ele era alguém piedoso, ele amava a Deus, ele não era alguém que não amava a Deus, só que ele desprezava o publicano, porque o publicano não era como ele. Mas aí tem um detalhe: aquele publicano era judeu, ele era filho de Abraão, ele era um circuncidado, ele não era um romano, era um publicano, não era um gentio. Mas para aquele homem, aquela pessoa não servia, aquele homem não servia nada. Então o que nós temos que colocar, irmãos, é justamente aprender com essa parábola, é que Jesus está tentando nos mostrar isso aqui. Ele quer que nós nos aproximamos de Deus, Ele quer que nós nos aproximamos dele e reconhecemos a nossa situação de pecadores. Aquele homem, ele era pecador porque ele tinha noção da sua fragilidade, ele tinha noção da sua humanidade, assim como nós, assim como as pessoas. Se as pessoas têm noção da sua humanidade, da sua fragilidade, eles se aproximam de Deus, eles se aproximam de forma aberta.
Aquele fariseu, ele sai daquele templo não justificado, não perdoado, porque ele entendia que não tinha nada para perdoar nele, que não tinha nada para justificar nele, estava tudo bem, eu não preciso de remédio. É como se você ir no hospital visitar alguém lá, você fala, não, tudo bem, estou visitando uma pessoa que está doente, é ele, eu estou bem. De repente deve ser ter uma doença, você não sabe. Então, esse fariseu tinha essa questão, e Jesus não gostava disso, porque Jesus, ele justamente observava os corações. E quando eu estou dizendo isso, irmãos, é que nós temos que entender que o cristianismo, a fé cristã, ela precisa ser esse lugar de salvação, esse lugar de transformação, esse lugar onde as pessoas vêm buscar a Jesus para serem transformadas, e este lugar, que onde os que estão dentro querem que os que estão fora entrem, porque eles querem que ele tenha a mesma alegria, e não porque nós somos os especiais, nós somos os melhores, nós somos os maiorais. E sem me alongar muito mais, nós temos que lembrar, por exemplo, do próprio Paulo, em Romanos, quando ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está traduzindo aqui é justamente essa questão: por que nós estamos no Evangelho? Por que nós estamos na igreja? Por que nós estamos resgatados por Cristo? Porque quando nós não estávamos, nós estávamos trabalhando. Trabalhando para quem? Trabalhando para o pecado. E o pecado nos pagava, às vezes pagava até bem. Tem gente que recebe bem do pecado. Tem gente que tem uma profissão ruim e recebe muito bem. Tem gente que é um corrupto e recebe muito bem. Tem gente que é uma pessoa que explora o pobre e recebe muito bem. Ele recebe um salário alto. Mas Paulo diz, esse salário é um salário para a morte. Mas aqueles que estão em Cristo, eles não recebem salário. Eles recebem herança. Por isso que ele diz, o dom gratuito de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos trabalhadores empregados. Somos filhos, somos servos de Deus. E por fim, irmãos, essa questão da oração dos dois, né? A postura dos dois. Um sai justificado, outro não sai justificado. E é interessante Jesus usar essa palavra ainda no seu ministério. A palavra que a gente vai ver muitas pregações de Paulo sobre justificação. O que quer dizer que aquele homem que entrou e reconheceu a sua situação de pecador perante Deus, ele sai dali perdoado, ele sai dali justificado. Enquanto aquele outro que entrou ali na posição de Deus, saiu dali sem receber nada, porque ele não precisava. Então que nós possamos, irmãos, nos apresentar a Deus assim, porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele propõe uma lógica invertida em relação a tudo que a gente pensa. No reino de Deus, aqueles que são os maiores são aqueles que servem mais. Jesus disse: se você quer ser o maior, sirva mais. No reino de Deus, aqueles que são os últimos, aqueles serão os primeiros. No reino de Deus, os pobres herdarão a terra, sendo que no reino dos homens, os pobres nem herança têm. No reino de Deus, aquele que se humilha é exaltado, e os presunçosos e orgulhosos de si serão humilhados. Então que nós tenhamos isso, irmãos, que nós nos alegremos muito com a nossa condição, nos alegremos todos os dias, nós possamos chegar perante nós e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me remiu. Se o Senhor tivesse me deixado onde eu estava, possivelmente eu nem estaria aqui falando com o Senhor mais. Mas que isso seja um sentimento de alegria, que isso seja um sentimento de gratidão com Deus. E quando você orar pelas pessoas, para que as pessoas se convertam, entendam que essas pessoas precisam realmente de conversão. Entendam que essas pessoas precisam realmente de uma vida nova. Mas não faça isso como se fosse uma justiça própria, no sentido assim: olha, eu quero que essa pessoa seja como eu, tão bom quanto eu. Não, que essa pessoa tenha a alegria que eu estou tendo agora, que essa pessoa tenha a esperança que eu tenho agora. Porque nós, como cristãos, nós temos nossos momentos de tristeza e de alegria, momentos de dor, mas nós temos sempre uma esperança, porque o nosso Deus diz para a gente que sempre há algo bom no final a ser entregue. Então, irmãos, que nós possamos ter essa atitude, tá? Que nós não sejamos justos de nós mesmos, que nós não sejamos extremamente orgulhosos por nossa posição. E eu quero dizer para os irmãos que essa palavra é necessária, porque nós precisamos nos preparar para os próximos tempos, não estou falando de dias,
Temos. Muitos de nós falamos assim, olha, temos que preocupar com a igreja, porque as perseguições vão aumentar, porque a resistência contra a igreja vai aumentar, porque os cristãos vão ser perseguidos. Eu digo para vocês que no nosso continente, o meu temor é outro. O meu temor é que cada vez mais nós teremos mais facilidade de ser igreja. Cada vez mais nós teremos mais dinheiro disponível para nós. Cada vez mais nós teremos mais prestígio junto às autoridades. Cada vez mais seremos mais respeitados. E é aí que mora o perigo. Porque nós saberemos aproveitar isso para o reino? Ou saberemos aproveitar isso para nós mesmos? Eu sei que os irmãos gostam de falar de perseguição. Nós vamos ser perseguidos. Irmãos, eu tenho convicção no momento hoje que nós não seremos perseguidos no Brasil. Não seremos. Nós seremos cada vez mais importantes. Mas é esse que é o perigo. Hoje pela manhã conversamos sobre isso. Satanás não chegou perante Jesus lá com um monte de demônio. Vou te matar, vou te dar um soco, vou te bater. Não. Ele chegou, Jesus, vamos fazer um acordo. Jesus olhou para o diabo e falou, não, pelo amor de Deus, né? Senão aprendeu nada até hoje. Esse é o grande problema. Então vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá como igreja para crescermos, mas para crescermos pelo reino, crescermos pelo amor às almas, crescemos pelo amor às pessoas, e não porque nós queremos ter mais e mais poder, não porque nós queremos sentar com os reis da terra, mas porque nós queremos sentar com o rei do universo. Amém?